Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais uma aula de literatura, mais um conteúdo muito importante de literatura, muito relevante, até para a gente conseguir entender, né, o que vai aparecer de literatura daqui para frente, na história da literatura brasileira, né? É um conteúdo cobrado por algumas bancas também, então precisa ficar atento para a característica que a gente vai ver de cada uma das vanguardas, né? Entender o que elas são, entender suas características, as suas especificidades, para reconhecê-las bem quando elas aparecerem em prova, tudo bem? O que vem ser vanguardas, né? A gente vai falar hoje sobre algo que é muito mais uma manifestação artístico-cultural do que, né, um estilo literário. As vanguardas, a gente não coloca ela, né, como um estilo literário brasileiro. A gente não está pensando assim, parnasianismo, simbolismo, vanguarda, modernismo. As vanguardas, elas vão ser, como aparece aqui, né, um conjunto de movimentos artísticos e culturais que vão gerar uma grande transformação no que a gente entende como arte, né, do que se entendia como arte naquele período e do que vai se entender como arte para o futuro, de uma forma a renovar por completo a ideia, né, e os sentidos artísticos que eram construídos. Então, as vanguardas como movimento artístico-cultural vão influenciar diretamente, é o que aparece aqui, né, o Brasil, o modernismo brasileiro, em especial a primeira geração desse modernismo, né? No que a gente vai ver mais para frente como Semana de Arte Moderna de 22, ou Semana de 22, né? Para a gente começar o modernismo no Brasil, na última aula a gente falou sobre o pré-modernismo, né? Esse período de transição entre o parnasianismo e simbolismo e o modernismo brasileiro, para a gente conseguir pensar, né, nesse modernismo e as novidades que esse modernismo vai trazer para a literatura no Brasil, passam, né, por essas vanguardas, passam pelas influências que serão recebidas dessas vanguardas, desses movimentos de vanguarda. E aí, como esses movimentos de vanguarda, né, surgem. E qual é o contexto histórico, né, em que eles vão surgir? A gente tem um mundo aí passando do final do século XIX para início do século XX por uma série de transformações. Então a gente tem um mundo, né, cada vez mais urbano, industrializado, que pode pensar em outras transformações, que vai ser marcado nesse período, né, nessas primeiras décadas do século XX, por intensas guerras, por disputas territoriais, por guerras a nível mundial, né? Então você tem uma série de transformações, de avanços tecnológicos, a invenção do carro, a invenção da fotografia, diversas transformações que você tem no mundo, né? E que levam ele a um progresso, a um chamado progresso, e que levam também, às vezes, a um regresso civilizatório, quando a gente pensa, por exemplo, nas grandes guerras mundiais, né? Então é um mundo que está num boom de transformações, e a arte em si também vai refletir, né, ou vai tentar refletir essas transformações que surgem no mundo. Então, quando a gente fala, né, dessa arte vanguardista, é uma arte que vai tentar romper com o academicismo que você tinha até então. A arte olhava para fora, né? Ela olhava para o mundo que ela buscava representar. Via o mundo que passava por uma série de avanços tecnológicos, que crescia e se industrializava cada vez mais, que fazia descobertas científicas, né, importantíssimas. A gente vai ver como essa ciência influencia nas estéticas vanguardistas, né? Um mundo que se apresenta ao mesmo tempo em grande avanço e em estado de colapso, porque os países vão começar a entrar em conflitos e guerras entre si por busca de mais poderio, né? E aí essa arte, até então e até aquele momento, não estava refletindo essa realidade. Era uma arte bem academicista, bem regrada, em que o artista tinha lá o seu ateliê, né? O pintor tinha o seu ateliê, ficava ali dentro o dia inteiro, tinha, né, a sua modelo que deitava e posava para ele por dias e dias, para ele fazer uma obra bem realista e bem perfeccionista, que não trazia, né, acabava não trazendo muitas vezes o contexto e as transformações que se via do lado de fora. Então esses movimentos de vanguarda vão começar a pensar nessa necessidade, né, de novas formas estéticas, de novas formas de fruição, ou seja, novas formas de conseguir absorver e lidar com essa arte que é apresentada ao público, né? Como esse público deve absorver essa arte, como ele deve entender essa produção, como deve ser feita essa produção. Até esse deve é meio confuso dentro das vanguardas, porque muitas delas não vão propor, né, vão propor uma total liberdade desse artista. Um artista que não estaria limitado, né, por regras de composição ou regras de pintura, de elaboração de escultura. Um artista mais livre, né, que conseguisse refletir a sua multiplicidade dentro da sua produção artística.
o que a gente vai ver, né? E aí, para a gente conseguir entender essas vanguardas, que a gente vai destacar 5 principalmente, que são, né, o cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, expressionismo, a gente precisa, para poder começar, entender um movimento, né, que vem aí um pouquinho antes do expressionismo, que é o primeiro que a gente vai falar, que é o impressionismo. Até para não confundi-los, inclusive, caso eles venham aparecer em prova, né, o impressionismo em si, a gente não confundi-lo com o expressionismo, né? Em algumas pesquisas, o impressionismo até é colocado como um movimento de vanguarda também, de vanguarda artística, de pensar, né, essa produção artística de um modo diferente. Mas para a gente conseguir entendê-lo, né, para que a gente consiga entender as suas características, a gente precisa ficar atento nas diferenças que ele tem em relação ao expressionismo. Os nomes são bem parecidos, mas as propostas são distintas, né? Só um ponto importante que eu não cheguei a destacar antes: quando a gente fala de vanguarda, a gente tem que olhar para o nome, né? Vanguarda vem lá do francês, né? Avant-garde, né? É o que vai à frente, é a guarda da frente, é aquela que vai à frente numa batalha, né? E que vai enfrentar de cara ali os inimigos. Então, os movimentos de vanguarda são os movimentos que tomam a frente nesse processo de transformação e de revolução artística que começa a acontecer no início do século XX. Eles precisam tomar a frente, propor uma nova forma de conceber a arte, de maneira aí sim conseguir as transformações que vão ocorrer e que vão avançar, né, ao longo do século XX e chegam até os dias atuais. E aí, voltando para o nosso impressionismo, né, para falar sobre o impressionismo, a gente tem que entender que a gente está falando aí no impressionismo ainda de um final de século XIX, e dentro desse processo de final do século XIX, surge um invento ali chamado fotografia. A fotografia, né, ela vai roubar um pouquinho do papel que era feito pelos artistas e pelos pintores até então. Que era o quê? Que era construir representações, né? Representações e figuras dessa realidade. Então você tinha lá um rei, uma rainha, né? Figuras da nobreza que contratavam um pintor para fazer o retrato da sua família. Então tudo era feito bem detalhado, o mais realístico possível, porque aquela representação era que ia ficar guardada para a posteridade. Então todo artista, né? Todo nobre tinha o seu pintor que fazia os seus quadros, que registrava a sua figura para a posteridade. Com a criação da fotografia, e a fotografia fazendo esse registro de maneira bem mais automática, né, bem mais rápida do que o pintor fazia anteriormente, a pintura ganha agora um novo espaço, ela perde esse espaço dessa representação figurativa, mas ela ganha um novo espaço para pensar em novas técnicas. E aí os impressionistas, eles vão perceber, né, que agora eu tenho bagagem, eu tenho tempo para trabalhar com a impressão que é gerada, né, com todas as impressões sensoriais que um determinado ambiente gera em mim na hora que eu vou representá-lo. Então ele não tem mais que ficar ali marcando uma obra bem realista. Ele pode tentar captar o momento da impressão. Então ele vai olhar, por exemplo, aqui o Monet, né, que é o principal nome do impressionismo, ele olha lá, ele sai, essa cena é uma representação da sua esposa, né, com o seu filho pequeno, né, num passeio que eles fazem, e o que ele vai fazer? Ele capta aquele olhar que ele teve, né, para a sua esposa naquele momento e todas as expressões sensoriais que você tem. Então as cores que ele observa, as cores mais claras e mais fortes e mais escuras, de acordo com a intensidade do sol, de acordo com o efeito que a sombra gera, né, em cada uma dessas folhas, o movimento do vento que vai gerar, né, que vai movimentar os cabelos da esposa. Então, todos os sentidos, a visão, né, o tato, tudo que ele consegue observar aqui da movimentação espacial, ele vai tentar fazer esse registro bem rápido. Tanto que, se você prestar atenção, que aí vale a pena buscar obras impressionistas no Google, né? Você vai ver que elas não têm uma pincelada bem definida. São pinceladas, né, lançadas na tela, porque tudo tinha que ser feito bem rápido. Então ele queria ver, e ele queria registrar um ambiente, né, um riacho, um lago naquele horário da manhã, porque ele queria aquela luz ainda mesclando do roxo para um azul de início de dia. Então ele tinha 1 hora para registrar aquele quadro e registrar aquela luz. Então ele tinha que correr, pegar a tela dele lá para frente do lago e registrar. O Monet em si, ele tem uma série de quadros que são a representação de uma mesma catedral, né, de uma mesma igreja, em vários momentos do dia. Cada hora tinha uma luz diferente, mais roxa, mais esverdeada, mais azulada, que fazia ele construir representações completamente diferentes. Apresentar e trazer impressões, né, completamente distintas de acordo com o momento.
Então, entendendo o impressionismo e essa captação da impressão, né, da luz, né, do movimento que ele vai fazer naquele momento distinto, a gente consegue pensar agora também o expressionismo. O impressionismo pode ser que ele venha aparecer em alguma prova que você faça, seja citado, mas normalmente dentro das principais vanguardas a gente vai ver 5. Expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo, né? Mas é importante distinguir até para entender melhor o expressionismo. O expressionismo, como marca aqui, né? Ele vai surgir lá na Alemanha em 1905 e ele vai ser pautado como um movimento que vai prezar pela expressão dos sentimentos, né? Pela expressão das emoções do artista. Então, não é um artista agora que precisa pegar, né, o que tem ali fora, né, tudo que ele observa, e simplesmente colocar na tela. É um artista que pode usar da sua produção e da sua pintura, por exemplo, para externalizar os seus sentimentos, para tentar levar para fora, né, e trazer para a tela tudo aquilo que ele vive, tudo aquilo que ele sente, as suas emoções, né, toda a propulsão de emoções que ele vive naquele momento. Então ele usa a sua tela como válvula, né, de escape, onde ele vai trazer e vai expressar todo o seu sentimento. É o que a gente vê, por exemplo, nesse quadro do Munch, né, O Grito, em que ele vai trazer, que é um quadro conhecidíssimo, né, em que ele vai trazer essa figura que você já viu com certeza uma vez na sua vida, né? Ou em alguma paródia, ou no quadro original mesmo, em que ele tem essa figura de aspectos, vamos dizer assim, semi-humanos aqui, que dá o seu grito, e o que ele quer trazer é que todo esse ambiente que vai se construir ao redor dela parece que sai desse grito, parece que é mesclado e é movimentado e é desfigurado, porque o expressionismo não tinha essa preocupação com uma representação bem detalhada e realista, mas parece que todo o ambiente ao redor dessa figura vai ser configurado pelo seu grito, pela sua emoção, né? Pela expressão desse sentimento. E um sentimento que, como a gente não consegue reconhecer o que o provoca, porque a gente não tem a visão, né? A visão daquela pessoa a respeito do que leva ela a gritar, nos leva a pensar em que sentimentos e emoções podem ter gerado essa expressão, né? Outro quadro expressionista para a gente observar isso também, o Noite Estrelada do Van Gogh, né? A gente tem então aqui essa expressão do artista, é um artista que não mais está preso em uma representação, né, bem realística, ele pode expressar com o movimento da sua pincelada, com as cores que ele escolhe utilizar, os tons mais fortes, né, e bem contrastantes, para trazer a sua emoção e a sua expressão para fora. O Van Gogh é um caso especial, porque ele é um daqueles artistas, né, que a gente tem dificuldade para definir. Tem estudiosos que vão colocar ele como expressionista, alguns como impressionista, alguns como pós-impressionista, né? E ele é um daqueles artistas, tipo como a gente viu no pré-modernismo, né? O Lima Barreto ou Augusto dos Anjos, que ele é valorizado depois de morto. Então ele vai ser revisto, a sua obra vai ser revista, porque é uma obra que está à frente do seu tempo, né? Enquanto Van Gogh produzia essas obras, o estilo acadêmico, né? O que era visto como boa arte era algo completamente diferente. Então, quando ele começa a produzir essas obras e quadros como esses, e começa a vender, porque ele tentou a vida inteira vender, ele consegue vender um quadro na vida dele toda, né? Ele não tem essa arte sendo consumida e ele só vai ser valorizado posteriormente. Vale muito a pena buscar, né, mais informações e obras sobre a vida do Van Gogh e entender, né, as intervenções artísticas que ele tenta produzir, as ideias que ele vai transmitir com a sua obra, né? E como essa obra só vem a ser valorizada depois que o artista morre, né? Aí sim, quando o estilo de produção dele começa a fazer sucesso a nível global. Vamos ver como esse expressionismo vem para a literatura, né? Como ele vai aparecer. A gente viu até agora na pintura, em outra manifestação artística, mas vamos ver como ele aparece na literatura. Budismo moderno. Olha só, Augusto dos Anjos, que a gente classifica literariamente como pré-modernista, né? Então é um artista que já começa a apresentar as intervenções, né? Mesmo que ele não esteja claro para o poeta, né? Essas interferências expressionistas, a gente consegue ver traços dessa vanguarda já na sua produção. Tome, doutor, esta tesoura e corte. Minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das jatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa,
ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída, na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Como a gente vê esse expressionismo? A gente vê esse expressionismo, né, desse coração que é recortado, dessa construção que Augusto dos Anjos faz, né, de trazer todo o seu sentimento para fora de uma maneira tão forte que ele vai recorrer aos recursos, né, médicos e clínicos para externalizar esse coração, para trazer, né, para demonstrar esse corpo, para tirar de dentro de si aquilo que o corrói, aquilo que o dissolve, né? Então expressar toda a sua dimensão, tudo aquilo, todo o seu enatismo, toda a sua emotividade, todo o seu elemento animalesco até, né, da forma de viver e de se expressar. Próxima vanguarda, cubismo, vamos lá. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. Então, olha só esse quadro aqui, do Pablo Picasso, né? As Damas de Avignon. Observa como ele faz uso das formas geométricas para compor a cena. O que a gente tem nesse quadro é um elemento que artisticamente aparece muitas vezes na história da arte, né, e na história da pintura, que são os nus femininos. Mas ele não faz essa construção como até então aparecia, que era um nu muito realista e perfeccionista nos detalhes, né? Não. Ele vai fazer o que acontece no cubismo, para você reconhecer o cubismo, né? Para reconhecer o expressionismo, lembra de expressão, expressar os sentimentos. Para reconhecer o cubismo, lembra de cubo, forma geométrica. E aí você vai reconhecer a principal característica, geometrização, né? Então, no cubismo, a gente tem essa geometrização das formas, né, que são ali representadas, porque ele queria dispor, e o cubismo pregava que o quadro não precisava apresentar suas características a partir de uma única perspectiva, né? Eu não preciso ver os elementos que são ali representados só de frente, só naquela perspectiva que aparece. Eu posso desconstruir essa figura representada e usar o artifício das formas geométricas para reconstruí-la mesclando os diversos pontos de vista. Então são figuras que parecem estar de frente e de lado ao mesmo tempo, que algumas partes do corpo parecem não se conectar tão bem. Nas mulheres aqui do canto, né, ele vai resgatar, e o Pablo Picasso também vai ter essa importância, porque ele vai trazer, né, e vai introduzir nas artes os elementos da cultura africana, as máscaras africanas e as suas representações, que também eram ligadas, né, a construções mais exageradas e das formas mais geométricas. Então, no cubismo, principal característica é essa desconstrução, né, como aparece aqui no quadro do Braque, essa desconstrução das formas geométricas e essa reconstrução dos quadros e das obras a partir de uma rearticulação dessas figuras e dessas formas para permitir uma visão mais ampla, além de uma única perspectiva, né? Então aqui a gente tem o violino e candelabro. O violino é até mais fácil de reconhecer do que o candelabro, né? Mas você vê que essas formas foram reconstruídas. Usou-se essas estruturas geométricas para reconstruir o quadro. Outro quadro também do Picasso, o Guernica, né? No Guernica, a gente tem um quadro que foi feito. E aí, ó, como esses conteúdos podem se conectar dentro das suas provas, né? Como a gente pode inserir vanguarda junto com história. O Guernica é um quadro de 1937, do Pablo Picasso, né? Que ele fez depois do atentado, né? Do bombardeamento da cidade de Guernica, na Espanha, né? Esse bombardeamento dessa cidade, você pode pesquisar sobre ele, aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola, e quando você tem esse bombardeamento de Guernica, né, a cidade é bombardeada por aviões nazistas, que tinham uma aliança, né, o partido nazista naquela época tinha uma aliança com o Franco, que era o general, o ditador espanhol que queria, né, manter o seu poder. Ele bombardeia essa cidade como forma de demonstração das suas alianças e seu poderio. E o Pablo Picasso, né, horrorizado com esse quadro, ele vai pintar Guernica, que é um quadro gigantesco, né, para poder demonstrar o horror que a guerra gera. E aí tudo aqui é muito simbólico, né? O quadro está em preto e branco para intensificar esse drama, os elementos que ele escolhe representar. Então a gente tem, por exemplo, o touro, que é um símbolo da Espanha, né, que está ali também sendo deformado. E aí tudo, se você observar, todo o quadro se direciona diretamente para o touro. Ó. Todos os olhares vão se direcionando para o touro, o símbolo da Espanha, né? A figura que mais também, né, desconstruída numa representação que pode ser ligada a uma pomba.
para trazer essa ilusão da paz, a luz que não tenta se apagar, a mãe com o seu filho, com o filho aqui no canto, né, que vai representar, que vai relembrar os quadros da Pietà, né, as representações da Virgem Maria segurando Jesus morto, e que ele reconstrói aqui, e todos os elementos, ó, desconstruídos, as formas desconstruídas, e muitas vezes retomadas por formas geométricas, que já são características do cubismo. Como esse cubismo pode aparecer na literatura, né, como ele vai influenciar a produção literária. Olha um exemplo aqui, hípica. Saltos recordes, cavalos da penha, correm jóqueis de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então, o que o Oswald de Andrade faz nesse poema? Ele traz uma cena de um jockey club, né, de um clube lá de corridas de cavalo, que é um ambiente mais elitista, né, que a elite costuma frequentar. Ele traz a cena de uma corrida de cavalos e ele vai apresentar esses elementos não de uma maneira narrativa sequenciada. Então, os cavalos estão correndo, enquanto as meninas, né, tomam chá na sala de coquetéis ou escutando a orquestra que ele toca. Não. Todos esses elementos são posicionados de uma forma desconstruída. É como se ele pegasse essa cena, né, do Jockey Club, desconstruísse cada trecho e fosse recolocando eles, né, de uma maneira em que você consiga ver e conectar vários ambientes ao mesmo tempo. Se a gente trouxesse isso em uma tela, né, esse poema em uma tela, você teria a corrida de cavalos num canto, junto com as meninas tomando chá e a orquestra em um outro pedaço. Então ele usa, né, ele desconstrói as cenas em si e remodela elas, reorganiza elas para que a gente tenha uma visão, né, pluridimensional. A gente consegue observar ao mesmo tempo no poema diversos ambientes distintos desse Jockey Club. Futurismo, fica atento a ele também, né? Então, no expressionismo eu penso em expressão, no cubismo eu penso no cubo para lembrar das formas geométricas, no futurismo já está no nome, eu vou pensar no futuro, né? O futurismo é um movimento artístico, literário também, que é encabeçado pelo Marinetti, e ele vai propor, né, como movimento artístico, essa ligação e essa exaltação do futuro e de tudo que fosse associado a ele. O futurismo ele vai romper drasticamente, ele vai exaltar um rompimento drástico com o passado e com tudo que fosse associado ao passado e vai pensar na valorização excessiva mesmo do futuro, de tudo que correspondesse ao futuro e ao progresso humano. E aí as ideias do futurismo vão ser publicadas, né, pelo Marinetti, e no manifesto, né, no jornal Le Figaro, no dia 20 de fevereiro de 1909, o chamado Manifesto Futurista. O manifesto, é importante a gente já pensar nesse nome, né? É o texto que vai ser publicado pelas estéticas artísticas, culturais e literárias para apresentar ao público, né, e para apresentar à sociedade o que é que eles defendem. A gente vai falar mais para frente dos manifestos, né, da poesia para o Brasil, do manifesto do verde amarelismo, né? Que são manifestos ligados ao modernismo brasileiro, como esses textos para introduzir as ideias desses movimentos, e no futurismo não vai ser diferente. Ele vai introduzir para a gente o seu manifesto, que vai apresentar as suas características, né? A exaltação da tecnologia, das máquinas, do progresso, da velocidade, e como isso vai influenciar, e como eles pensam, né, a sociedade e a relação desse movimento com a sociedade. Para a gente ter uma ideia do futurismo primeiro, né? Nas outras manifestações na pintura. Até na pintura ele queria trazer essa expressão da velocidade. Aqui fica mais difícil de ver, mas nesse quadro, né, a gente já consegue observar melhor no dinamismo de automóvel como eles queriam fazer essa representação do movimento, da velocidade, de tudo que fosse veloz, de tudo que fosse conduzir o homem. Então ele vai trazer o dinamismo de automóvel. E ele usa, né, até a formatação geométrica também, para mostrar esse vroom, né, esse carro que corre e que traz todo o seu movimento para dentro dessa obra. Então ele quer trazer essa ideia de movimento e ele usa a formatação para transmitir essa ideia, né? Então é como se fosse um carro a correr, quando o carro passa na nossa frente voando, ele quer trazer isso para a obra, essa ideia de movimento para cá. O Manifesto Futurista. Vamos ver uns trechinhos desse Manifesto Futurista, né? Para entender as ideias que o movimento queria compor e queria trazer, né, para a arte. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. Então já é um movimento bem violento. Ele vai falar dessa violência como forma de transformar e de produzir arte.
A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. Então não é uma arte sossegada, tranquila, né, bem colocada. É uma arte audaciosa, que se rebela mesmo, que contesta e que provoca uma manifestação séria. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bufetão e o soco. Então, qualquer coisa ali que fosse associado, né, à agressividade e que não fosse parado, ele vai dizer que essa arte até então era muito parada. Ela estava ligada a uma arte muito parada, muito boazinha, muito sossegada. Ele quer uma arte que revolte, uma arte que gere agressividade, que libere a agressividade humana, né? Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Olha só a exaltação da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. Olha só, a Vitória de Samotrácia é uma escultura da antiguidade, essa daqui, ó. É essa escultura antiga belíssima, né? Muito detalhada, enriquecida. O tecido parece que faz as suas voltas lindíssimas. Para os futuristas, isso daqui era muito mais feio do que aquele seu colega que empina aquela moto e faz aquele rugido gigantesco, né? Sabe aqueles caras que tiram o escapamento para fazer aquele barulhão da moto quando ele estiver saindo? Para os futuristas, esse barulho da moto, né? Quanto mais veloz a moto fosse, mais barulho ela ia fazer. Para o futurista, o barulho dessa moto era mais bonito que essa escultura. Porque aquele barulho da moto que corre, né, velozmente, que faz aquele estouro todo, representava velocidade, representava o movimento, representava a agressividade, que para eles eram valores artísticos importantes, né? Em contrapartida, a Vitória de Samotrácia era só algo do passado, feio e velho, que a gente estaria guardando até então e que não teria tanto valor para ele. Então ele vai ver beleza no automóvel de corrida, ele vai ver beleza, né, nesses veículos de barulho, né, que expressem essa velocidade e essa agressividade dos carros. Isso aqui para ele vai ser balela, né? E aí ele vai dizer, ó, queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Era um movimento bem restrito mesmo, né? E algumas ideias bem contestáveis, inclusive. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Então a ideia do movimento, né, do Manifesto Futurista, e principalmente aqui do seu 10º tópico, né, não é simplesmente de se desligar do passado. Ah, não quero mais saber do passado, só quero pensar no futuro. Eles queriam realmente destruir tudo que tivesse associado ao passado, como os museus e bibliotecas, para apenas exaltar todos os valores do futuro. Como a gente vê o futurismo na literatura? Vamos ver um caso de como esse futurismo vai influenciar a produção de artistas brasileiros? Quando eu morrer, quero ficar. Não contem aos meus inimigos. Sepultada em minha cidade. Saudade. Meus pés enterrem na rua Aurora. No Paissandu deixem meu sexo. Na Lopes Chaves a cabeça esqueçam. No pátio do colégio afundem o meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto bem juntos. Escondo no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guarda nos rosais, a língua no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir. O joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem para o diabo, que o espírito será de Deus. Adeus, Mário de Andrade. Então, nesse texto do Mário de Andrade, a gente vê, né, ele falando a respeito de quando ele morrer e como ele quer que seja atribuído o seu corpo. Então, ele fala que ele pode ser decapitado, né, porque ele quer deixar um pedacinho em cada espaço da cidade. Né? Mário de Andrade era um paulistano que exaltava a sua vida ali em São Paulo, exaltava São Paulo e tudo que aquela cidade oferecia de efervescência cultural para ele.
Então ele tem essa valorização da cidade, como acontece no futurismo, da velocidade, do progresso, né? Ele apresenta isso aqui e ele quer distribuir cada elemento seu por um pedaço dessa cidade. Ele quer ser integrado a essa vivência e essa efervescência de cada um dos ambientes urbanos no qual ele esteve presente. Dadaísmo. Então a gente já tem aí, ó, expressionismo, lembra de expressão. Cubismo, lembra de cubo para associar as formas geométricas. Futurismo, lembra de futuro, exaltar o futuro, a velocidade, o movimento, né? No dadaísmo já tem um trabalho um pouco mais complicado, né? Quando eu penso em Dada, né? O que vem quando a gente pensa em Dada na nossa mente? Quando a gente pensa em Dada, a gente pensa naquelas crianças, né, que estão aprendendo a falar, e que elas ficam só dá, falando essas sílabas soltinhas, que aparentemente não significam nada pra gente, não tem significado, são só elas tentando passar pelo processo de aprendizagem da língua, né, de uma língua em si. O dadaísmo é isso, é um movimento que ele não quer fazer sentido. A escolha do nome não faz sentido, foi feito bem aleatoriamente mesmo, se jogou no dicionário qualquer palavra que aparecesse para escolher o nome que o movimento ia ter, porque a ideia dos artistas dadaístas, né, era construir um movimento artístico que não fizesse sentido nenhum. Não havia ali nenhuma intencionalidade de fazer sentido. Por quê? Os dadaístas eles vão aparecer como movimento, né, artístico-cultural em 1916. E aí, nesse contexto histórico, em 16, a gente já está dentro da Primeira Guerra Mundial. Estou inserido dentro de uma guerra mundial. Vejo o mundo em conflito. Vejo os países combatendo, né, e morrendo e matando a rodo. Eu estou num mundo que não tem lógica nenhuma, né? O artista dadaísta, ele se enxerga em um mundo que não faz sentido e que não tem uma lógica. Então, o que ele para pensar? Se eu estou num mundo que não tem lógica nenhuma, eu não preciso produzir uma arte que faça sentido. Se eu estou num mundo que não faz sentido, por que eu preciso de uma arte que o faça? Por que eu preciso pensar em um movimento artístico, em fazer belas obras de arte que façam sentido, que sejam amplamente compreendidas? Eu posso quebrar essa intervenção e eu posso acabar com essa ideia de arte, né? Eu tenho que acabar. Eu vou pensar, então, eu vou propor um movimento artístico, né, que se baseie nessa liberdade de expressão, no irracional, no absurdo, naquilo que não faça sentido, né? Eu não preciso de uma arte que faça sentido. Eu preciso de uma arte, né, que choque realmente, que gere o choque da sociedade diante de uma obra, de um poema, de uma escultura, né, de uma pintura que não tenha racionalidade, que não possa ser compreendida racionalmente, né? A gente vai ter, como um dos principais artistas do dadaísmo, o Duchamp. O Duchamp, ele vai fazer o que a gente chama de ready-mades, né? Que são essas obras de arte a partir de objetos que não são artísticos. Então, muitas vezes o que a gente tem, e o que o Duchamp vai começar a contestar, isso é um ponto importante, né? Ele vai começar a contestar com os ready-mades o que é arte, né? E o que dá a uma obra a sua dimensão artística. O que faz, por exemplo, que eu tenha lá no Louvre a Mona Lisa, né, o quadrinho pequenininho da Mona Lisa, pendurado numa parede, que atrai milhares de visitantes por dia, que ficam assim, né, que ficam distantes dela, inclusive, para não oferecer nenhum risco àquele quadro pequenininho, né, e que fazem filas e filas e esperam horas e horas para tirar uma fotozinha bem afastada da Mona Lisa. O que atribuiu àquela obra a sua dimensão artística, né? E aí ele começa a discutir essa dimensão artística e ele vai trazer os ready-mades, né, vai trazer esses objetos do cotidiano e colocar como arte para contestar essa ideia, né, de que a arte precisa ser bela e perfeita e exata. Então ele começa a quebrar esse paradigma artístico de que eu só vou ter como arte, eu só posso pensar como arte uma bela pintura, uma bela escultura, né, um belo desenho. Ele vai começar a inserir dentro dos ambientes das galerias e dos museus elementos que, num primeiro momento, não são analisados como arte. A arte, né, dentro deles, vai ser pensada não no seu elemento estético, naquilo que eu consigo observar, naquilo que eu consigo ver ou até tocar, mas no seu elemento conceitual, né? As ideias que ele vai transmitir é que traz essa dimensão artística. Então, a principal obra que a gente tem dele é esse A Fonte, né? O que vem a ser a fonte? É um mictório, né, ponto, que ele pegou lá, que provavelmente ele comprou, ele assina, né, dá uma assinatura que não é a sua própria assinatura, ele dá uma assinatura, data essa obra, esse mictório ele coloca de cabeça para baixo, e aí você consegue começar a fazer associação com uma fonte, né, uma fonte de água em uma praça,
você faz uma associação e ele expõe. Ele simplesmente expõe aquela obra ali, o mictório. Claro que aquilo vai provocar um choque em quem observa essa obra, porque não faz sentido nenhum eu ter, né, um objeto que a gente vai encontrar no ambiente menos artístico possível, dentro de um banheiro, sendo usado para as necessidades fisiológicas, trazer aquilo para dentro da galeria de arte. Então, quando ele pega aquilo ali, ele pensa que não faz sentido nenhum ter uma exposição, e né, o público que observa não vai enxergar nenhum sentido no primeiro momento, né? E é uma intervenção que ele consegue fazer. Outro caso, ó, não sei nem ler o nome dessa obra, porque você precisa ler ainda a partir do francês para entender o jogo que ele faz aqui. E é uma obra bem quinta série. Sabe o que você fazia na quinta série? De pegar os cadernos ou livros didáticos e desenhar bigodinhos, né, nas figuras que ele apareciam? É um quadro do Champ. Isso aqui é um cartão postal, como se fosse um cartão postal da Mona Lisa, né, que ele pega lá no Louvrezinho, que ele compra, e aí ele vai intervir. Ele já começou a contestar essa ideia de arte com os ready-mades, trazendo esses objetos do cotidiano e colocando ali. Ó, tem uma roda aqui, mas essa roda é minha escultura. Acabou. Tem, né, esse mictório. O mictório é minha escultura. Fim. E aqui ele faz algo até mais diferenciado. Ele já parte de uma obra que tem a sua dimensão, a sua áurea artística, né, do seu valor artístico, e aí ele faz os desenhozinhos, né, um bigodinho, uma barbicha para ela, e assina aqui embaixo, né, põe essas letrinhas que dão nome ao quadro aqui embaixo, que se você ler no sotaque francês, fica uma coisa tão feia, né, sabe, bem quinta série mesmo, bem piada feia, que ele vai inserir aqui embaixo para apresentar e para ridicularizar. Então, quando você se depara com isso na galeria de arte, você quebra essa áurea artística da obra. Você pega a Mona Lisa, um quadro valorizado e respeitado na história da arte, e você ridiculariza todo aquele objeto, né, fazendo uma brincadeira bem infantil mesmo, quebrando toda essa ideia. É uma arte que não quer fazer sentido, é uma arte que não quer ser vista como uma arte séria, respeitada e formal. É um mundo irracional e uma arte irracional. Quando a gente vem para a literatura, a gente pensa no poema, né, no poema de Sara, né, como construir um poema dadaísta, que vai mostrar para a gente como eles estavam completamente alheios a qualquer produção artística. Alheios não, né, eles sabiam muito bem o que eles queriam, mas não estavam nem aí para qualquer padrão artístico, né? Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo com comprimento que pensa dar ao seu poema. Recorte o artigo, depois recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, seguidamente tire os recortes um por um. Copie conscienciosamente pela ordem em que saem do saco. O poema será parecido consigo, e pronto. Será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo, né? Então, quer construir o seu poema? É só fazer isso. Joga um monte, pega o jornal, recorta um trechinho dele, recorta palavrinha por palavrinha, joga num saco e vai tirando, e colocando uma ao lado da outra. Aí você pensa o tamanho do verso que você quer ter, um verso mais curto, um verso mais longo, 3, 4 palavrinhas, e aí você pensa o seu poema dadaísta, como por exemplo aqui, né? Mundo, garra, ave, serpente, máquinas, sabedoria, ponte, potes, crença, mercúrio, ventos, imensidão, lendas, solitário, metódico, delírio, dança, ciranda, ilusão. Então é só, né, sintagmas nominais, nomes colocados um ao lado do outro, simplesmente, que não precisam fazer sentido nenhum. Se você quiser, você vai tentando construir sentidos, tá? O mundo é como a garra de uma ave que pega uma serpente, e as máquinas trazem sabedoria e funcionam como... Aí você vai fazer isso por conta própria. Porque a ideia deles é simplesmente jogar as palavras aqui para ser irracional, não tem objetivo nenhum, né? Quando traz esse elemento. A gente vê isso, por exemplo, na literatura brasileira, que é um poema da Regina Xavier, né? Mas dentro da literatura brasileira dos clássicos, os dadaístas também vão influenciar, como aparece no Ódio ao Burguês, que é um dos principais poemas do Mário de Andrade. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Então, o que você tem aqui? Você já tem uma contradição ao tempo todo, ao longo do poema, com o título. Uma ode é um poema feito para louvar alguém.
E ele fala que vai fazer uma ode ao burguês. E ele passa o tempo inteiro desmoralizando e criticando esse burguês. Então já começa com eu insulto o burguês, já quebra a expectativa dali. E ele já começa a usar uns elementos que aparentemente não fazem sentido e a quebrar todas as convenções, né, gramaticais e semânticas e de significado ao longo do poema. Então o que é um burguês níquel? O que é um burguês burguês? Então ele faz, por exemplo, adjetivações a partir de substantivos. Então, o que é um homem nádegas, sabe? O homem curva, o burguês que é burguês, o burguês que é níquel. E aí, no primeiro momento, você fica tentando pensar e articular, né? E projetar de que forma, de que maneira, né, esses elementos podem fazer sentidos. Porque não é tradicional, né, e não é racional no primeiro momento você usar nádegas como um adjetivo para alguém. Mas o que ele tenta ali expressar? A gente tenta criar uma racionalidade num poema que no primeiro momento vai trabalhar realmente com um absurdo. Assim como os dadaístas propõem, né, é trabalhar e usar os elementos do absurdo. Aquilo que não é esperado de você na hora de adjetivar, de caracterizar alguém. Para fechar a última estética, o surrealismo, né? Então, já pensa lá. Lembra do que a gente está fazendo toda essa caminhada, né? Expressionismo, expressão, sentimentos. Futurismo, né? Exaltação do futuro, da velocidade, do progresso. Cubismo, cubo, lembra das formas geométricas, né? Geometrização das figuras. Dadaísmo, você vai pensar que não faz sentido, desde o nome. Não faz sentido, né? Arte racional e absurda. Surrealismo, eu vou pensar no surreal, naquilo que está além do real, naquilo que vai entrar no mundo dos sonhos. Então, os surrealistas, né, que são liderados pelo Breton, é um movimento que vai surgir, que vai se pautar no subconsciente. Aquilo que não está no consciente, aquilo que você não consegue, as informações, né, e as ideias que você não consegue acessar por conta própria, mas que está no subconsciente, na parte da sua mente, né, ao qual você não consegue acessar. Lembra que eu falei que as inovações científicas, né, e as novas ideias científicas vão influenciar as artes vanguardistas? Isso acontece, por exemplo, no surrealismo, porque essa ideia do subconsciente e de buscar entender e acessar o subconsciente como modo de tentar justificar as ações humanas surge com um carinha chamado Sigmund Freud, né, que é um psicanalista, é o fundador da psicanálise como teoria científica, teoria psicológica, que vai buscar respostas para o comportamento humano, não mais no consciente. O Freud vai buscar respostas para o comportamento humano no subconsciente, naquilo que a gente não consegue acessar. Sabe aquele sonho louco que você teve, que tinha elefantes voando, né, e serpentes que falavam? É o teu subconsciente, né? Você, por consciência própria, sabe que esse elemento não existe. Mas no teu subconsciente, no mundo dos seus sonhos, né, naquilo que você guardou, que não quis acessar, ou que não acessa por algum motivo, ele vai usar o espaço do sonho para reaparecer, para que aquelas ideias possam reaparecer, né? Então é um movimento que vai se pautar no subconsciente, por uma arte impulsiva, uma arte fantástica, uma arte onírica, né? Como assim uma arte fantástica? Usar os elementos fantásticos, os elementos que no primeiro momento parecem absurdos, né? Como esses elefantes voando de pernas gigantescas. Uma arte onírica, uma arte que tenta representar o mundo onírico. O mundo onírico é o mundo dos sonhos, né? Então, muitas das obras surrealistas vão parecer um sonho, realmente. A imagem que a gente vê nos sonhos, né? A ideia que a gente tem ali. E uma arte impulsiva, porque eles diziam que na hora que você fosse escrever um poema surrealista, você não precisa pensar antes de escrever. Você tem que escrever a partir dos seus impulsos. Aquilo que vem surgindo e aparecendo na sua mente, você precisa colocar no papel, porque aquilo ali é a sua essência, né? Seria a sua essência artística. Então, uma arte impulsiva. Não para pensar, não para raciocinar e, né, justificar, achar que está legal ou não o seu poema. E, né, de maneira impulsiva, vai jogando para o papel todas as suas ideias. Um quadro, por exemplo, para a gente observar esse processo com o Dalí, que é o principal nome, né, que a gente mais conhece do surrealismo nas artes, né, na pintura. Salvador Dalí. A persistência da memória. Observa só, não parece isso aqui um cenário de um sonho? A gente perde a noção de profundidade de ambiente, né? Se você pensar nos sonhos que você tem, provavelmente você não tem uma visão de um ambiente tão profundo, tão delimitado. O horizonte se perde nos seus sonhos, dependendo de onde ele se passa, né? Então, o horizonte que se perde. E quando ele fala aqui dessa persistência da memória, ele já consegue pensar nesse espaço onírico e pensar no funcionamento da mente. Como essa memória ela vai se esgotando, né? E ela vai se dissolvendo com a passagem do tempo.
conforme o tempo passa, mais difícil é de guardar na nossa memória as nossas informações. Muita coisa vai para o subconsciente e muita coisa se perde. A gente vai perdendo as memórias, as experiências, as lembranças, né? Vão se dissolvendo, tais quais os relógios que aparecem aqui. E aqui no cantinho, né, da obra aparece pra gente, é como se fosse uma almofadinha com grampos, né? Porque a gente tenta, de certa forma, fixar essa memória e achar modos de fixar a memória para que ela possa persistir um pouco mais, para que ela não se dissolva tão rapidamente, como ele vai discutir aqui, né? Então, pensar nessas ideias da mente, de memória, de consciência, né, de sonho, vai passar pela arte surrealista, né? Outro quadro também, Os Amantes. Olha só o que você tem. Outra coisa bem de sonho. Então, a gente tem o quadro Os Amantes, né? A gente tem aqui a representação de um casal apaixonado lá que está se beijando, mas usando esses sacos na cabeça para cobrir a sua identidade. E aí a gente consegue fazer aqui diversas associações. Se a gente pensa nos sonhos, por exemplo, como isso aqui sendo um cenário de um sonho, a gente consegue pensar que tanto no sonho a gente podia ter, né, e ver um casal se beijando com um saco na cabeça mesmo, porque o sonho não precisa fazer muito sentido, quanto a gente pode pensar naquelas vezes em que a gente sonha, né? E a gente sabe que viu alguém, que falou com alguém, mas não conseguiu ver o rosto, ou que a gente viu o rosto da pessoa, mas não parecia, né? A gente sabia quem era, mas não correspondia a essa pessoa, ao rosto que você via no sonho, né? O sonho encobrindo essas visões. Se a gente pensa no nome do quadro, Os Amantes, a gente pode pensar que essa cobertura é uma forma de, né? O rosto coberto é uma forma de encobrir as identidades e encobrir o adultério, a traição que acontece ali entre esses dois amantes, né? E vale muito a pena, eu vou deixar para você pesquisar como essa história desse quadro se correlaciona com a vida desse artista, né? Como ele pega o seu subconsciente e as suas memórias de infância na hora de publicar esse quadro aqui, né? De pintar esse quadro especificamente. Então, como ele usa o subconsciente, as suas memórias de infância, né? E suas lembranças na hora de fazer essa representação. Agora aqui, a gente consegue ver um pouquinho de como vai aparecer essa influência do surrealismo na literatura, né? Reflexão número 1, do Murilo Mendes. Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho. Ó, já falou do sonho, já dá para pensar no surrealismo. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Nem ama duas vezes a mesma mulher. Deus, de onde tudo deriva, e a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Então, ó, ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho. Todas as experiências que a gente vive nesse mundo onírico estão em constante transformação, se modificam sempre e modificam a nossa relação com o mundo, né? Não se ama duas vezes da mesma forma, não se sonha duas vezes da mesma maneira. Então, a reflexão e a transformação é muito complexa, né? Nascer é algo muito comprido, é algo muito complicado. Viver é um procedimento complexo e a nossa mente está em constante transformação por isso. Vamos só ver umas questõezinhas para poder fechar, né? E entender como esses movimentos podem ser cobrados em prova. Primeiro aqui, ó. Em 1909, o jornal parisiense Le Figaro, né, se pronunciar bem francês, publicou um importante manifesto artístico do italiano Filippo Tommaso Marinetti, que traz o seguinte texto em seu item 5. Queremos cantar o homem ao volante, que percorre a terra com a lança do seu espírito, traçando o círculo de sua órbita. Esse trecho caracteriza bem o seguinte movimento de vanguarda europeia, né? A. Expressionismo. B. Dadaísmo. C. Surrealismo. D. Futurismo ou E. Cubismo. Então ele traz as 5 vanguardas que a gente comentou durante a aula, né? E ele quer que você associe essas vanguardas ao trecho desse manifesto. Viu esse carinha aqui, né? O Mazinho, nosso amigo, você já consegue pensar ele como principal nome, né, e fundador do movimento futurista. Já vai a nossa resposta aí, mas eu quero deixar ela já de cara para você. Fundador do movimento futurista. E aí, quando a gente vai para o trecho do manifesto que ele traz para você, o que a gente identifica mais ainda o movimento futurista? Quero cantar o homem ao volante. Lembra que ele fala a exaltação do carro, da velocidade, do movimento, do progresso, né, da indústria, das engrenagens como elemento e ideia de progresso e de movimento. Então, viu esse volante, exaltar o homem ao volante, exaltar o movimento, o homem que é capaz de transformar, né, a terra com a sua lança e com o seu espírito, já dá para a gente pensar como futurismo. Não tem, né, para onde correr. Mais uma, ó.
Os movimentos culturais do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX dialogavam com as mudanças que ocorriam na sociedade, com a afirmação do modo de produção capitalista e com as novas formas de pensar e sentir o mundo. Então, ele já traz uma introduçãozinha para você, te falando sobre esses movimentos culturais, né? Sobre como surgem, em que contexto surgem essas vanguardas. Com o modernismo e as vanguardas artísticas, houve mudanças importantes, pois, o dadaísmo procurou radicalizar nas suas propostas, criticando os valores estabelecidos, com destaque para as obras do Duchamp, como a gente falou, né? Então, isso aqui tá certo? Correto. O dadaísmo radicalizou suas propostas, ele era até o mais radical, porque ele dizia de uma arte que não deveria fazer sentido, que não precisava, né, fazer sentido nenhum. Então, ele radicaliza os valores, rompe com os valores estabelecidos, rompe com a ideia do que seria a arte, né? E o Duchamp é um dos seus principais representantes. Então, A, verdadeiro. Por enquanto, qualquer opção aqui está rendendo para a gente. B, o surrealismo trouxe a exploração do inconsciente. A gente falou sobre isso, explorar o inconsciente. Aquelas informações da nossa mente que a gente não consegue acessar, né? Presente na pintura do espanhol Dalí e na obra literária do francês Breton, né? Tá certo, a gente falou da exploração do inconsciente e falamos, né, sobre Dalí. A gente não chegou até a falar do escritor, mas por enquanto você já podia marcar como certa, né? Então já dá para pensar como verdadeiro e descartar a D. C. Com obras que causaram impacto, houve um rompimento frente aos modelos clássicos que adotavam regras e limites para o artista, né? Obras que causaram impacto, todas essas estéticas, todas as vanguardas, tinham muitas obras que causavam impacto. Então, sim. Rompimento frente aos modelos clássicos, rompe com o classicismo até então? Também. Né? Que adotavam regras e limites, rompe com o classicismo, porque eles não querem mais limitar o artista às regras de composição, né? Os modos de escrever, de produzir, né? E de construir a sua arte. Então, também certa, terceira verdadeira, eu já consigo também cancelar a C. O cubismo foi o movimento que mais explorou o subjetivismo, demonstrando intensa preocupação com o sofrimento humano. Essa descrição aqui, é a respeito do cubismo. O cubismo está mais ligado à questão estética da desconstrução, né, da perspectiva única e da reformulação da obra a partir dos modelos geométricos. Usar as formas geométricas para reconstruir as obras artísticas, para apresentar novas dimensões para essa arte. Essa ideia de uma arte que explora o subjetivismo e que se preocupa com o sofrimento humano está mais ligado lá com o expressionismo, que foi o primeiro que a gente viu, e não com o cubismo. Então, a gente descarta aqui letra D, ficamos realmente, né, essa como F, ficamos com o nosso gabarito letra B. Então, a descrição que ele traz aqui é uma descrição até certa, mas não sobre o cubismo. É certa, né, seria correta se aqui tivesse o expressionismo. Valeu? Então, a gente fica aqui como ideia, né, para as nossas próximas aulas, pensar nos reflexos, né? E a gente viu isso um pouco nos exemplos de como isso aparece na literatura brasileira, pensar nos reflexos que as vanguardas vão gerar para as artes do Brasil e para a literatura brasileira. Quando a gente falou aqui do Dalí, né? Do Dalí, do Picasso, desses artistas, a gente fala de expressões europeias dessa vanguarda. Mas quais são os reflexos, como por exemplo aqui, né, no quadro da Tarsila do Amaral, quais são os reflexos que essas vanguardas vão gerar na literatura e nas artes brasileiras? É isso que a gente vai começar a pensar a partir da nossa próxima aula, né, e entender como essas vanguardas chegam até nós e como elas influenciam a nossa produção. Continue estudando, não deixem, né, não esqueçam de comentar aqui embaixo o nome e a turma de vocês, para a gente ver que você acessou essa aula, né? Curtam, comentem, continuem estudando, que é só sucesso. Até mais!